Saiu ontem, mas eu já li. Olá, eu sou Maria João dos Livros Gosto e estou aqui para te falar do livro Diana, a Rainha dos Corações. Primeiro de tudo eu quero agradecer à Planeta o facto de me ter enviado este livro. Muito obrigado, foi muito gentil da vossa parte. E quero chamar a atenção para esta coleção de biografias da Planeta, por uma razão muito simples. Eu já li pelo menos 3 ou 4 e todos eles fantásticos. Li este sobre a Princesa Diana, li um sobre a Grace Kelly, portanto são biografias muito interessantes e muito bem feitas. Este é, obviamente, como vocês já perceberam pela capa e pelo título, sobre a Princesa Diana. A Princesa Diana é essa jovem princesa que acaba por se divorciar do príncipe herdeiro, agora rei, e que acaba por morrer de uma forma que não se entende, ou se calhar entende-se, mas que acaba por morrer num túnel em Paris ainda muito jovem. E eu acho que em parte foi essa morte e depois todo aquele funeral para quem assistiu que criou este mito à volta da Princesa Diana. No entanto, o mito já existia, porque a Princesa Diana foi muito importante a nível de causas e foi uma pessoa que, em pleno século XX, fez muito pelas mentalidades. E estou a pensar, por exemplo, nos campos de mina em Angola, ou estou a pensar, por exemplo, que ela foi das primeiras pessoas a tocar em doentes de SIDA, quando na altura se dizia que a SIDA era contagiosa, inclusive ao toque. Bom, aqui nós vamos ter a história da Princesa Diana antes disto tudo. Ou seja, vamos ter a história da Princesa Diana centrada no seu casamento com Carlos e vamos ter a história a começar quando ela conhece o Príncipe Carlos e depois até ao divórcio. O último capítulo é o anúncio da sua morte, que foi daquelas coisas que fez parar o mundo. O que é que nós temos aqui? Bom, temos uma história que a maior parte de nós já conhece, mas o que a autora aqui faz, e atenção que a autora tem o cuidado de dizer que isto é um livro, é ficção, nomeadamente no que diz respeito aos diálogos, obviamente, mas aquilo que nós temos aqui é a história de uma menina. Uma menina que acreditou no conto de fadas, uma menina que se apaixonou loucamente por um homem bem mais velho do que ela, uma menina que pouco tinha a nível de interesses a ver com esse mesmo homem, mas que se apaixonou pelo seu príncipe encantado e esperou ter o conto de fadas, que não teve. Teve o casamento, mas eles não foram felizes para sempre, como nós sabemos. É um livro que nos dá muito das angústias da Diana, nos dá muito das suas inseguranças, nos dá muito de toda a perturbação que existia naquela jovem, e não nos podemos esquecer que Diana casou com 20 anos, era uma menina, e temos aqui alguém, e foi essa a conclusão a que eu cheguei, que apenas queria um casamento, o seu homem, aquele homem que ela amava, e os filhos referentes a esse casamento. Eu acho que ela estava disposta a assumir o seu papel de mulher do príncipe herdeiro, mas não estava disposta a dividir esse príncipe herdeiro com Camila. Que, na verdade, se pensarmos bem, a culpa também não foi nem de Camila nem de Carlos, ou por outra. Obviamente que a traição é sempre culpa de quem trai e, obviamente, que a partir de determinada altura toda a gente traía toda a gente. Mas a verdade é que este casamento foi sempre um casamento a 3, porque Carlos amava Camila, nota-se isto neste livro, e foi de alguma forma impedido de casar com ela, e isso condicionou a vida destas 3 personagens e criou a história que todos nós conhecemos. Eu penso que este livro humaniza o mito de Diana, ou tenta humanizar o mito de Diana, não apontando dedos a ninguém, embora a imagem de Carlos não fique muito bem na fotografia, mas tentando de alguma forma fazer entender não só aquilo que Diana pretendia, mas também as angústias e a forma, se calhar, pouco madura, também devido à sua idade, com que ela não soube lidar com todo
o protocolo da corte inglesa e com toda aquela forma de estar da corte inglesa. Na verdade, é muito difícil para alguém do século XX e para uma jovem que tinha criado a sua independência até em relação ao pai, o Conde Spencer, de repente ver-se envolvida naquela família tão tradicional. Ela quebrou, mesmo casada, algumas das regras, nomeadamente foi a primeira princesa que não jurou obediência ao seu marido e depois disso ela foi, se quiserem, uma espécie de jovem rebelde dentro daquela corte inglesa. Outra novidade para mim, que eu não tinha consciência disso, é a amizade com o Sarah Ferguson. O que faz todo o sentido, deixem que vos diga, depois de pensarmos e quando nos deparamos com os factos que a autora apresenta no livro. Sarah Ferguson casa com André anos depois de Diana casar com Carlos e elas são mais ou menos da mesma idade, mais ou menos da mesma geração e, portanto, é natural que se tornem amigas, é natural que se apoiem e é natural que ajudem uma e outra a viver numa corte tão fechada para jovens com uma mentalidade tão século XX como estas duas mulheres tinham e têm no caso de Sarah Ferguson. O livro acaba então por nos dar, ou por nos tentar dar, uma imagem de Diana completa, não escamoteando as suas inseguranças, não escamoteando os seus erros, mas também mostrando aquilo que os factos nos dizem que pode ter acontecido no seio íntimo daqueles três, porque aquele casamento foi sempre a três, daquelas três personagens. O que fica aqui também muito patente, e eu acho que isso foi intencional na forma como a autora nos dá a história, foi a solidão. A solidão que esta jovem sente, a procura de ajuda e o não encontrar, e isso fez com que ela caísse em algumas armadilhas, nomeadamente aquela entrevista que ela deu e que hoje sabemos que ela foi enganada, ou cair em outras armadilhas que a sua própria cabeça ou o desenrolar dos factos a levaram a fazer. Portanto, acho que esta mulher que era lindíssima e que era um ícone da moda e que era um ícone da beleza e que acaba por ser a rainha dos corações de muita gente espalhada pelo mundo, dá-me ideia que era, pelo menos durante estes tempos, uma jovem muito solitária, uma jovem muito sozinha, uma jovem muito sem ninguém em quem se pudesse apoiar e a quem pudesse pedir conselhos. Sarah era da idade dela, portanto os seus conselhos tinham muito do que era próprio da idade e quando ela tentava ir a uma geração mais velha buscar conselhos, não conseguia. Verdade seja dita que ela foi avisada, nomeadamente pela mãe. Antes de casar, a mãe questionou-a. Só que Diana de Gales estava realmente apaixonada pelo seu príncipe. E isso também é algo que fica muito patente neste livro, ou pelo menos que este livro defende. Que ela estava profundamente apaixonada e que ela achou, primeiro, que o casamento iria conseguir separar Carlos de Camila e posteriormente achou que o nascimento dos filhos, nomeadamente o filho mais velho, ainda por cima sendo um rapaz, iria também trazer Carlos para casa, o que não aconteceu. E essa foi a parte que, deixem que vos diga, me fez ter uma visão menos positiva de Carlos, foi perceber que ele, para vir para casa, estar com os filhos, era quase preciso alguém lhe dizer tem que vir, a imprensa já começa a falar que não passa tempo nenhum com os seus filhos, nomeadamente com William, e portanto era nessas alturas que ele voltava e que ia brincar com os filhos, e deixem que vos diga que aí eu achei que, enfim, ninguém vai brincar com os filhos porque a imprensa acha que tem que ir brincar ou porque os conselheiros assim o dizem. Mas isso sou eu e não o herdeiro na altura do trono de Inglaterra e atualmente o rei. É um livro que se lê muito bem, como vocês perceberam, eu li-o em 3 dias, é um livro que nos faz pensar muita coisa, que nos faz pensar
muito do que era aquele final do século XX a nível de mentalidades dentro da corte inglesa, e eu não quero extrapolar para que assim fosse a Inglaterra, mas dentro da corte inglesa perceber que também era ainda muito fechada e que era ainda muito conservadora, e depois deu os resultados que todos nós sabemos em relação aos diferentes casamentos dos príncipes, nomeadamente os mais velhos, e aquilo que daí resultou. Outra interrogação que se me fica é o que teria acontecido se Diana não tivesse morrido tão jovem. Que outras causas é que ela teria abraçado? Que outras ideias é que ela nos daria? Será que a sua imagem se teria mantido a mesma ou teria havido alterações? O que é que teria acontecido a Diana se não tivesse morrido tão jovem? E essa é aquelas interrogações que fazemos e que nunca iremos ter resposta. Mas vale a pena saber o que se passou antes, ou pelo menos ter uma visão, ou a visão da autora do que se passou antes, e voltar a recordar Diana de Gales, que foi tão importante para algumas causas. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre Diana, a Rainha dos Corações. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam de vossa justiça, e vemos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo!